Fala galera! Se existe um filme que faz jus ao seu título, esse filme é Grotesque, grotesco, um longa-metragem japonês incômodo e nauseante que foi proibido em diversos países, uma espécie de Jogos Mortais elevado à 10ª potência. Prepare-se para provocar danos irreversíveis em sua alma, porque começa agora os filmes mais perturbadores do planeta. Roda a vinheta! Grotesque, ou melhor, grotesco, seu título original, ou melhor ainda, grotesco em bom português, é uma produção nipônica de 2009 pra lá de indigesta. Não foi à toa que o BBFC, sempre o BBFC, o órgão que regulamenta a classificação etária das obras audiovisuais no Reino Unido, proibiu o filme por lá, levando outros países da Europa a fazer o mesmo. Na verdade, o BBFC não proibiu exatamente. O órgão se recusou a dar uma classificação para Grotesque, alegando que a obra possuía um alto nível de depravação sexual. Sem uma classificação indicativa, o filme ficou no limbo, não conseguiu ser lançado. Na ocasião, os realizadores consideraram a possibilidade de fazer cortes e submeter o longa mais uma vez ao BBFC, mas desistiram da ideia, porque se eles fossem realmente fazer isso, ia sobrar 10, 15 minutos de filme. Você não tem noção do trabalho que deu para editar esse programa, porque 90% das cenas envolve algo inapropriado, seja no quesito gore, molho arrancado aqui, um mamilo cortado ali, seja no quesito putaria, uma bronha forçada aqui, uma esguichada colar, isso só para citar os exemplos mais leves. A trama é bem simplória. Um serial killer sequestra um rapaz e uma moça no intuito de torturá-los. Sádico ao extremo, ele submete o casal a provações escabrosas. Primeiro, ele procura saber o grau de intimidade dos dois. Descobre que eles se conhecem há pouquíssimo tempo. Pouquíssimo mesmo. O cara raptou a dupla na saída do primeiro encontro. O trecho é mostrado num flashback. De posse dessa informação, o maníaco dá início a um jogo doentio onde pretende testar o amor que um diz sentir pelo outro. Lembra que antes da vinheta eu disse que o filme era uma espécie de Jogos Mortais bem mais pesado? Então, o sujeito propõe aos jovens o seguinte: ele vai torturar um e depois o outro. Caso ele se excite durante essa brincadeira macabra, o casal será libertado. Olha só que beleza! O psicopata deve ter uma disfunção erétil. Vou comentar agora sobre as cenas mais impactantes e revelar o final. Caso não queira saber dos spoilers porque pretende ver o filme depois, e eu encarecidamente peço a você que só assista mesmo se for uma pessoa acostumada com cinema extremo e que não se impressiona com facilidade, acelere o vídeo até essa marcação de tempo aqui. Pois bem, uma vez presos na Câmara dos Horrores do serial killer, os abusos físicos e psicológicos têm início. O criminoso, ao que tudo indica, é um cirurgião. Ele tem conhecimento, ele tem habilidades médicas, tanto que faz questão de explicar em pormenores para as vítimas o que pretende executar. Olha, eu vou fazer uma incisão assim no seu abdômen, arrancar parte do seu intestino, pendurar naquele ferro ali, tá vendo? E se você quiser que sua cara metade sobreviva, vai ter que fazer isso, isso e isso. Olha, tá vendo esse prego aqui de 10 centímetros? Eu vou martelar no seu testículo esquerdo. Esse outro prego eu vou martelar no seu testículo direito. Olha, tá vendo essa belíssima motosserra? Vou usar para cortar os dedinhos de vocês e fazer um colar. Na verdade, essa última maldade ele não avisa. O cara fica puto da vida porque o casal está desobedecendo às regras malucas que ele estabeleceu e faz isso como punição. O trecho
acho mais bizarro ocorre quando o maníaco amputa o pênis do rapaz. Ao contemplar o membro cortado em sua mão, ele é tomado por uma súbita euforia, diz estar excitado que o casal venceu o jogo e será libertado. E por um breve momento a gente acredita que isso vai mesmo acontecer, porque os dois são transferidos para uma enfermaria, onde o médico Tantan cuida de suas feridas, diz que vai se entregar para a polícia e promete doar para a dupla a sua fortuna de 700 milhões de ienes. Pura balela! Depois de um tempo, quando os jovens começam a mostrar sinais de recuperação, ele decide levá-los de volta para uma nova sessão de tortura. Não crie expectativas, o casal não vai sobreviver. Muita gente critica o final do longa, porque uma das últimas cenas mostra o serial killer prestando referência aos túmulos das vítimas. Os orientais têm uma relação com a morte bem diferente da nossa, ocidentais. Os japoneses, em respeito, costumam fazer homenagens aos mortos, recitar sutras, que são poesias, entregar oferendas e por aí vai. Costumes deles, tradições shintoístas e budistas. Grotesque lembra bastante outra produção japonesa que eu já comentei no canal, Guinea Pig. Aquele lá que deixou Charlie Sheen impressionado a ponto do ator ligar para a polícia achando que a obra se tratava mesmo de um snuff movie. O segundo filme da série Guinea Pig, Flower of Flesh and Blood, de 1985, tem uma trama muitíssimo parecida com a de Grotesco. Só que os efeitos visuais aqui são muito mais bem feitos, aliados aos efeitos sonoros de carne cortada, órgãos perfurados, ossos sendo triturados, fica difícil não se contorcer de agonia. O diretor Koji Shiraishi, que em entrevistas inclusive revelou que o seu longa-metragem foi feito propositalmente para chocar, é tão escrotinho que durante as cenas mais fortes, mais gráficas, ele faz questão de eliminar a trilha sonora para que esses sons medonhos incomodem ainda mais. Poxa, Jetro, e vale a pena eu gastar o meu precioso tempo com um troço dessa natureza? Olha, recentemente eu comentei neste quadro sobre The Bunny Game. Falei que era um filme sem propósito, vazio, onde a violência era levada ao nível extremo, mas em compensação nada era dado em troca ao espectador. Por incrível que pareça, por trás de todas as crueldades presentes em Grotesque, se esconde uma história de amor. Macabra, eu sei, mas ainda assim uma história de amor. E isso pode ser observado nos pequenos gestos trocados entre a moça e o rapaz. Embora se conheçam pouco, existe um respeito mútuo entre os dois ao desviar o olhar para não ver o corpo nu do outro, aceitar ser flagelado para que o outro seja poupado e até mesmo uma disposição em se sacrificar para que o outro seja libertado. Um sentimento maior que supera toda a dor e humilhação que estão sendo submetidos. Coloque-se no lugar de um deles e reflita se você teria a capacidade e a determinação de fazer os mesmos sacrifícios em favor da sua companheira ou do seu companheiro. Ainda que traga essa edificante história de amor nas entrelinhas, Grotesco, como eu disse antes, não é nem de longe recomendado para o grande público. Tanto não é que eu adiei o lançamento dele neste quadro. Quem também acompanha o meu site, o jetro.com.br, sabe que eu citei o longa nipônico por lá 10 anos atrás, numa das primeiras listas de filmes perturbadores para quem tem estômago forte. Lista essa que deu origem a este quadro aqui no YouTube. Grotesco é uma obra de nicho, indicada para o espectador que curte splatter movies, tem um pequeno sádico morando dentro de si e leva nada daquilo a sério. Se não é o seu caso, fique apenas com o meu vídeo que já está de bom tamanho. Obrigado por sua audiência. Lembre-se do like maroto. Isso é importante não só para que o YouTube entenda que você está apreciando o meu conteúdo, mas também recomende o canal para outras pessoas de gosto refinado igual ao seu e compartilhe o vídeo com seus amigos através das redes sociais. Aproveita e me segue por lá também para você ficar por dentro das novidades. Tchau e até a próxima!